Estamos voltando aí com Stevie Wonder de novo. Comecinho aqui da música Isn't She Lovely? Então vamos continuar aí. A noite é uma criança. Tá. Escalonamento por prioridade. Então, no escalonamento por prioridade, um número de prioridade, tá? Que pode ser um número inteiro, né? É associado a cada processo. Aí o menor número indica a maior prioridade, tá bom? Aqui tem uma falha, tá, no slide, que acho que era para ser uma setinha, tá? Ele tá imprimindo exclamação aqui. Acho que quando eu peguei o slide eu fui converter de um formato para o outro lá, acabou não dando certo, tá bom? Então a CPU é alocada ao processo com maior prioridade. Quanto menor for esse inteiro, maior a prioridade, tá bom? Aí você pode ter os dois sabores aí desse escalonador, que é o preemptivo e o não preemptivo, beleza? Bom, se você olhar, ver bem aí, esse tipo de escalonamento, ele digamos que é uma generalização do que a gente já olhou aqui, que é o shortest job first, tá? Que o shortest job first, ele é um escalonamento por prioridade, onde a prioridade é o próximo tempo de burst de CPU aí que a gente viu também que é previsto, né? Que a gente não sabe ao certo esse valor. Então lembra lá, o shortest job first, a gente olha lá, o menor tempo de burst, então vem você, né? Então no fundo é como se ele fosse, né, um escalonamento por prioridade, onde a prioridade é esse tempo de burst, tá bom? Só que eu falei que é uma generalização, por quê? Porque aí você pode associar a prioridade a alguma outra coisa que não a esse próximo tempo de burst aí de CPU, tá bom? Então você pode falar, se for o processo do sistema, tem tal prioridade, ou os próprios processos do usuário podem ter prioridades diferentes, né? Você vê que lá no Windows, por exemplo, você consegue, né, abrir o gerenciador de tarefas e mudar a prioridade de um processo. Né? Até no Linux deve dar para fazer isso também, eu não sei, né? Mas eu vejo isso geralmente acontecer no. Eu não sei, na verdade, se eu fazia isso no Linux e eu estou confundindo. Pensa aí, abre o gerenciador de tarefas aí da sua máquina e vê se você consegue mudar a prioridade de um processo, né? Problema que isso pode gerar, né? É, estagnação, tá? O que seria estagnação? Processos com baixa prioridade podem nunca ser executados, tá bom? Esse problema da estagnação ele já existe lá no Shortest Remaining Time First, né? É, não é só é no próprio Shortest Job First também, né? Ou seja, tanto na versão preemptiva como na não preemptiva, você pode ter o problema da estagnação. Porque o que acontece? Imagina que. Lembra que a gente falou do efeito comboio, né? Então, o efeito comboio tem um processo lá que tem um burst muito grande e que aí, tipo, ele trava lá, fica lá um tempão usando a CPU e vários outros processos menores lá com tempo de burst menor esperando. Isso é indesejável, vamos dizer, é indesejável, né? Porque você vai ter vários processos com um baita tempo de espera, né? Por causa só daquele processão grande lá. Então, olhando para esse critério, né, de tempo de espera não vai ser bom. Só que por outro lado, o outro efeito, pro outro lado aí da balança, vamos dizer assim, é o efeito estagnação, que é o quê? Você nunca atende o processo grande, entendeu? Você vai sempre deixando o grande para depois, né? Quando a gente começa a procrastinar, né? Eu tenho que, sei lá, fazer lá uma tarefa da faculdade, mas aí aparece uma tarefa menor primeiro, eu vou lá e faço a outra, mais simples, né? Tipo, por exemplo, assistir um filme lá no Netflix, né? Aí você vai pondo sempre a tarefa mais simples na frente, ou a mais divertida, né? Sei lá. E aí nunca realiza a tarefa que é a mais pesada, vamos dizer assim, a mais pesada no sentido que você quiser dar a isso.
E aí então você vai ter uma estagnação, que é outra situação indesejável, né? Certo? É, até eu, bom, teve um momento aí da aula que eu disse que eu ia fazer uma metáfora, eu falei, não, vou deixar mais pra frente, mas acho que era, agora acabou que eu não vou mais fazer. Agora eu vou ter que fazer, né? Eu vacilei aqui, eu devia ter deixado passar batido. Mas enfim, é que eu só estava querendo também falar do seguinte, que há uma metáfora que você pode pensar também com essa história do que fazer diante dos tamanhos diferentes dos bursts, né? Muito diferentes, né? Você tem bursts muito longos junto com bursts muito curtos, e aí você pode ou ter a estagnação ou ter efeito comboio, né? Então pensa, por exemplo, em caixa de supermercado, né? Imagina que você vai lá, tal, às vezes acontece no mercado, né? Você tá com o carrinho cheio de compra, aí aparece uma pessoa com um pacote de bolacha lá, na época em que não existia, né? Naqueles mercados que não tem o que a gente conhece como caixa rápido, né? Que é o caixa só para quem tá com pouco volume. Então o cara aparece lá e bate no teu ombro e fala: Ô, meu, posso passar na sua frente? Que eu tenho só um pacote de bolacha e tal. E aí você vai lá e deixa, né? Aí imagina que esse cara tá pagando a bolacha, aparece outro, né? Ah, eu tenho só um refrigerante. Aí se você for deixando isso acontecer, pode ser que você nunca saia da fila, né? Certo? Então, aí que seria a estagnação. Beleza? Qual que seria uma solução para isso? É a solução que a gente já usa, né? Você vê que são coisas, soluções que mesmo na vida cotidiana, digamos que o bom senso nos orienta, vamos dizer assim, né? Que assim, se você está nessa situação, deixou o cara com um pacote de bolacha passar, depois deixou o cara com o refri passar, vai chegar uma hora que alguém vai te pedir, você vai falar, olha, cara, na boa, eu já estou um tempão aqui esperando, agora eu não vou deixar mais ninguém passar, né? Então isso é o que a gente vai chamar de envelhecimento do processo na fila, tá? Que é assim, à medida em que o tempo passa, aumenta a prioridade do processo. Isso aí é o que vai ser o envelhecimento dele, tá bom? E aí isso vai ser levado em conta na prioridade dele, tá bom? Porque ele, né, ou seja, né, eu acabei de falar, né, aumenta a prioridade. Então o processo lá que era muito burst lá muito longo de CPU, próximo burst, né, de CPU muito longo, é uma prioridade muito baixa. Só que aí ele fica lá, começa a esperar, aí essa prioridade vai aumentando, para ele não ficar eternamente lá na fila e não estagnar e morrer lá na fila. Certo? Agora vamos falar de outro escalonamento aí, do round robin. O round robin, como que ele funciona, tá? Cada processo recebe uma pequena unidade de tempo de CPU, que aí a gente chama de quantum de tempo, tá? Que é o tempo que o... Porque os outros aqui, você vê que nos outros escalonadores que a gente viu, quando a CPU é entregue para o processo, ela é entregue por um tempo indeterminado, né? Então, o processo pode ficar com a CPU até algum momento que o escalonador decide tirar, né? Mas ele, a priori, ele não dá, assim, um tempo determinado, né? Certo? Agora não, no round robin, ele tem essa questão aqui do quantum de tempo, tá? Então, o escalonador, ele vai lá e fala, ó, vou te dar aqui ele está falando, ó, normalmente de 10 a 100 milissegundos, tá? Então, vou te dar 10 milissegundos, né? Depois que esse tempo passou, aí o processo é apropriado, tá bom? E aí ele volta para o final da fila de pronto, beleza? Então, ele deu lá o quantum de tempo. Se você não conseguiu fazer tudo que você queria, porque aí você pode terminar antes, né? Você falar, ele me deu, vamos supor, 50, vai. Aí eu só gastei 20, tudo bem, beleza. Mas se você gastou 50 e ainda não terminou aquele seu burst de CPU, então aí o escalonador vai apropriar esse processo, beleza? Depois que esse tempo tiver passado, o processo é apropriado, tá? Eu já li isso aqui, né? Se houver N processos na fila de pronto e o quantum de tempo for Q, então, cada processo recebe 1 sobre n do tempo de CPU em pedaços de no máximo Q unidades de tempo de uma só vez.
Então, se o quantum é Q, né, você nunca vai ficar mais do que Q instantes de tempo só você na CPU, porque sempre que bater esses Q aqui, unidades de tempo, você vai sair da CPU, né? E aí, tá. E aí, assim, né? Esse tempo da CPU, tendo N processos na fila, ela vai dividir igualmente entre todo mundo. Então, ela vai pegar, vai dividir por N aí o tempo e vai ficar dando pedacinhos de Q, né, para cada um. Então, ele dá Q para um processo, terminou, ele dá mais Q para outro, terminou, dá Q para outro, e assim ele vai girando essa fila, tá bom? Ou seja, né, nenhum processo vai esperar mais do que n-1 unidades de tempo numa volta dessa, né? Porque aí o processo pode ficar, tipo, pegar a CPU, espera os outros n-1 processos executarem as Q unidades de tempo deles, né? Então, portanto, vai esperar n-1 vezes Q unidades de tempo, aí ele pega a CPU por Q unidades de tempo. Aí ele espera n-1 vezes Q de novo. Aí ele pega Q, aí ele espera n-1 vezes Q. Tá bom? Aí a fila vai, né, mudando de tamanho, porque um processo pode terminar, pode outro entrar, tal, né? Mas o negócio vai sempre ser assim, né? Ele executa Q, depois espera n-1 vezes Q e até ele terminar. Desempenho. Quando esse Q, que é o quantum de tempo, é muito grande, se você colocar um Q tipo infinito, vamos supor, aí o que seria o Q infinito? É assim, meu, ele está te dando a CPU por um tempo indeterminado, né? Até você terminar. Então, se esse Q for tão grande que na prática é como se fosse infinito, né? Aí o escalonador ele vai se comportar igual o first come, first served, né? Que é FIFO de first in, first out, que na verdade lá quando a gente fala de escalonador é first come, first served, né? Então ele vai se comportar igual o first come, first served, né? Porque o quantum que você deu para o processo era tão grande que ele simplesmente foi lá e executou tudo que ele tinha para executar. Aí passou para o outro que também executou tudo que tinha para executar e assim foi. Então quem chegou primeiro ganhou a CPU primeiro e assim foi. Quando esse quantum é pequeno demais, aí qual é o outro efeito? Que é obviamente que a gente não quer que o round robin se comporte igual um first come, first served, certo? Lembra que o Round Robin, ele é um escalonador para sistema de tempo compartilhado, né? Aliás, eu não falei aqui, né? Eu não tinha falado isso ainda, né? É para sistema de tempo compartilhado, que é quando a gente quer ter, quando cada processo, né? Ele quer ter a sensação de que ele tem a CPU só para ele, tá bom? Então, sabe, esse Q aqui, ele vai ser quando ele é pequeno o suficiente, né? Aí esse tempo de espera, você meio que não sente isso, né? Eu diria assim, o usuário, vai. O usuário daquele processo não sente que ele ficou sem executar, porque ele ficou só Q menos um vezes, desculpa, N menos um vezes Q, tá? Então vamos supor que isso aqui é tipo, sei lá, 10 milissegundos, então você não vai nem perceber, né? Ou até mais do que isso, vai 100 milissegundos, você não vai perceber. Beleza. Agora, quando esse quantum for muito pequeno, aí o que que acontece, né? Vai ter um overhead que é o tempo que é a troca, né? Lembra que quando a gente falou do despachante, né? Que ele faz a troca do contexto e biriri bororó. Isso tem um tempo, né? Que a gente chamou de latência de despacho, né? Então, quanto mais trocas de contexto forem feitas, maior vai ser o seu gasto total com esse tempo de despacho, multiplicado por cada vez que você trocou o contexto. Então, se você colocar um quantum de tempo muito pequenininho para o round robin, que você poderia até pensar, né? Vou botar bem pequenininho mesmo, porque aí, tipo, meu, a espera aqui vai ser n-1 vezes um valor minúsculo, né? Então, meio que isso tenderia né, a ter uma espera zero quase, né? Só que o que que acontece? Aí você vai ter um gargalo maior aí
o que que vai, né, não é o gargalo, o que que vai, tipo, prejudicar o teu desempenho? Você vai aumentar o custo total de computação porque você vai ter muita troca de contexto, tá bom? Então você não pode colocar esse Q também pequeno demais, tá bom? Agora vamos simular aqui ó, o round robin com quantum de tempo 20. Então aqui, ó, temos esses processos. Aqui a gente não tem o tempo de chegada, tá? Então a gente está assumindo que no instante zero tinha todo mundo aqui e tinha nessa ordem aqui, tá? Então, porque aí para ele revezar aqui, né, ele vai primeiro dar o quantum de tempo para o 1, depois para o 2, depois para o 3, depois para o 4, tá? Então ele vai lá, ó, dá 20 para o P1, aí só que o P1, o burst dele aqui de CPU era 53, então ele vai executar só 20 e vai ser apropriado. Aí vai sobrar os outros 33. Aqui era bom ter a lousa, né? Aí vai para o 2. Aí o 2 ele deu 20, só que o 2 só precisava de 17. Então ele terminou o 2 aqui. Aí foi para o P3. O P3 agora vai executar 20. Então vai sobrar 48. Aí vai para o P4. Ele tem 24. Então vai executar 20. Vai sobrar 4. Aí ele vai voltar. Ó, o P1 agora tem 33, né? Aí ele vai executar 20, então vai sobrar 13. Aí ele vai para o P2, já terminou. Aí ele vai para o P3, que ainda tem 48. Aí ele vai executar mais 20, vai sobrar ainda 28. Aí ele vai para o P4, que só tem 4, que ele já executou 20, né? Aí ele executa só 4, né? Aí terminou o P4. Aí ele volta para o P1. Aí o P1 ainda tem 13. Aí ele vai executar 13. Terminou o P1. Aí ele vai para o P3, que falta 48, né? É isso? Não, 48 não, desculpa. Falta 28, né? Que ele executou duas vezes. Então falta 28. Aí ele vai ganhar um burst de. Ele vai ganhar 20, né? De tempo lá para ele executar. E ainda falta 28. Então ele vai executar os 20. Aí ele vai sair, né? Vai sair, só que ele vai sair, não tem ninguém aqui, ele vai voltar. Tá bom? Então ele ganhou 20, sai, ganha mais 20, só que aí agora ele só tem 8 para executar. Aí ele executa os 8. Beleza? Então, só que aqui você não vai contar a espera, né? Porque ele saiu e voltou. Você, tipo, você pagou a troca de contexto, mas você não pagou a espera, né? Tipo, ele não ficou esperando. Tá bom? É, então, se você quiser calcular tempo, por exemplo, de espera, aí você vai olhar lá, né? Por exemplo, vamos olhar um aqui, ó. Pegar o P3, vai, ó. Então o P3, ó, ele esperou 40, aí depois mais 40, porque ó, ele esperou o P1, P2, quer dizer, não foi 40 porque aqui não foi dois completos, né? Foi 20 depois mais 17. Então ele esperou 37. Aí depois ele esperou aqui, ó. Ah, eu não vou fazer essa conta não, pessoal. Vocês fazem aí depois. Aqui ele esperou 40, né? Redondo. Aqui tá fácil de fazer. Então, mais 40. Aí depois aqui, ó. Mais quanto? Ó, 34 menos 17. Eu não vou passar vergonha aqui e errar a conta. Você faz a conta aí. Tá bom? Se você quiser calcular o tempo de espera do P3. Só que, na verdade, por isso que assim, são vários critérios, são aqueles 5 critérios, né, que a gente falou, que a gente pode olhar para um escalonador. E aí depende do nosso objetivo, né? Então, aqui no caso, quando a gente está falando de sistema de tempo compartilhado, a gente não está mais pensando no tempo de espera, a gente está pensando no tempo de retorno. Ou melhor, no tempo de resposta, né? Na verdade. Porque aqui ele está falando de tempo de retorno e tempo de resposta, mas na verdade o que interessa para a gente é tempo de resposta, né? Que é assim, é o tempo que ele demorou para entrar pela primeira vez na CPU, né? Que aí isso indica que, tipo, o processo, assim que ele começa, ele já vai começar a ter processamento, né? Então indica que a CPU está distribuindo melhor o tempo entre os processos, né? Tá bom? Então aqui está dizendo que normalmente ele dá um tempo de retorno pior do que o shortest job first, só que ele dá um tempo de resposta melhor, tá bom? Então, o tempo de resposta aqui, ó, né, uma pergunta, se a gente estivesse na sala eu faria essa pergunta, né? No pior caso,
quanto que um processo aqui vai esperar, desculpa, qual vai ser o pior, no pior caso, né? Qual vai ser o tempo de resposta de um processo? Pergunta, né? A tua resposta, qual que vai ser? Aquilo que estava no slide anterior, ó, n menos 1 vezes q, certo? Então, no pior caso, é o 4 aqui, ó, que é o que demorou mais para ter a resposta, né? Que a resposta lembra que é a primeira vez que ele entra na CPU. Então ele esperou 3 processos. Aí cada um deles teve um tempo, lá, um quantum de tempo de 20, né? Ele pode ter terminado antes, ó, o P2 ele gastou menos do que 20, mas no pior caso, os 3 poderiam ter usado os 20, né? Então esse cara esperaria 3 vezes 20, tá bom? Então no pior caso, eu já sei de antemão qual que vai ser o tempo de resposta de um processo no pior caso, tá? E o shortest job first não dá para saber isso de cara, tá bom? O round robin dá, porque né, a gente sabe que ele vai trocar com 20. Mesmo que o processo não gaste os 20, ele vai trocar. Isso usando esse tem quantum aqui de 20, né? Certo? É, Agora, eu não sei te argumentar aqui por que, que o tempo de retorno é médio lá do shortest job first é melhor, né, do que esse. Isso eu não sei te argumentar por quê, né? É porque no final, não, acho que eu sei sim. É pelo seguinte, aqui como ele está fazendo essa coisa de ficar distribuindo demais o tempo, meio que no final das contas, eu estou dando só uma intuição, tá, pessoal? É mais ou menos isso que eu estou falando. No final das contas, você meio que vai demorar mais para terminar todos os processos, né? Porque, tipo, ele fica nessa dança aí de executa quase que todo mundo ao mesmo tempo, então no final das contas todo mundo vai terminar tipo lá no final, entendeu? Então o tempo de retorno, lembra que o tempo de retorno é quando o processo termina, né? Então você meio que vai postergando o término de todo mundo, certo? Então eu acho que essa é a intuição do negócio. O shortest job first não, né? Ele vai tipo dando pro menor primeiro lá a CPU e até o cara terminar, né? No caso não preemptivo, né? Então tem alguns processos vão terminar no começo, outros vão terminar no meio, outros vão terminar no fim. Agora no round robin, meio que todos vão terminar no final, entendeu? Porque eles vão ficar executando de pedacinho em pedacinho até tipo chegar lá no final e todo mundo terminar. Eu estou falando mais ou menos, né? Porque enfim, o que vai determinar quem vai ficar mais para o final é quem tem um tempo de burst maior, né? Tipo o P3 aqui, ó, 68. Então é o último a executar. Tá bom? Porque ele e é justo, né? Se você for ver assim, nesse aspecto é justo, porque o cara é como, voltando lá para a metáfora do supermercado, né? É como se o caixa ele não atendesse a pessoa com pegasse todas as compras de uma vez. É como se o cara falasse, eu vou passar um produto seu, um produto do outro, um produto do outro, um produto. Ele tá atendendo tipo 4 clientes ao mesmo tempo, o mesmo caixa, né? Aí ele vai lá, vou passar 10 itens seus. Se terminou tua compra, beleza. Se não, eu vou para outro cliente. Aí passo 10 itens dele. Terminou a compra dele? Não, eu passo para o outro. E vou fazendo isso. No final das contas, quem que vai esperar mais? Quem tem mais compra, né? Digamos então que a gente pode dizer que é justo, né? Esse estilo aqui de fazer o escalonamento. É, aí aqui, ó, é só para ilustrar aquela coisa da troca de contexto, né? Então, num intervalo aí de processamento de 10 unidades de tempo, quando o quantum vai diminuindo, vai aumentando o número de troca de contexto. E aí isso é uma coisa que a gente teria que colocar na conta aqui, né? Então, quando você falar, quanto tempo, sabe, aqui a gente não está contando, né? A gente está falando, o cara saiu no instante 20 trocou o contexto do P1 para o P2. Só que isso aqui tem o tal do, como é que a gente chamou lá? Overhead de despacho, né? Alguma coisa assim. Parece, parece, sério, eu não vou zoar, vai. Deixa pra lá a piada que eu ia fazer. É, é porque eu não acho, eu não tô querendo falar de zoar nenhuma religião, né? Então não vou zoar nenhuma religião. É,
Tá bom, então voltando aqui. É, então é uma coisa que a gente tem que considerar, tá bom? Tá bom, né? E ó, vocês agora já a piada já foi, né? Então vocês eu tava falando de despacho quando na minha cabeça vê essas coisas de macumba, esses negócios. Mas enfim, eu não conheço, tá? Se alguém aí tem alguma prática religiosa que envolve algum desses tipos de rituais aí, por favor, não se sintam ofendidos, porque eu não estou criticando, porque eu nem conheço. Eu só tava rindo mesmo, que eu sou bobo mesmo. Mas vamos lá. Então não façam despachos pra mim. Tô brincando. Eu falei que eu não ia zoar, acabei zoando, né? Desculpa. Vamos lá. O cara perde o amigo, mas não perde a piada. É, Então tá bom. Então é isso que a gente tem que lembrar também, tá? Quando com essa história do round robin aí, tem que levar em conta que se ele trocou muitas vezes de contexto, no final das contas você vai ter que pagar um preço maior aí, tá? Então o total do processamento ele não é a soma dos tempos de burst, como a gente faz, né? Sempre que a gente for fazer, pessoal, aqui nos exercícios, tá na prova tal, o tempo total ele vai ser a soma dos tempos dos bursts, de todos os processos. Só que na real, né, na vida real, você vai somar também com o tempo das trocas de contexto, né? Então, se teve mais trocas de contexto, você vai pagar um tempo maior no total. Agora, uma coisa interessante aqui, ó. O tempo de retorno, né? Então, o tempo de retorno, lembra que o tempo de retorno é quando o processo termina, né? Então, o tempo de retorno aqui, ó, do P3, por exemplo, é 162, né? Ele só terminou no instante 162, né? Então, o tempo de retorno, ele não tem um comportamento assim, bom, vai, vocês estão vendo aqui, né? Ele oscila, tá? Então, à medida em que você aumenta o quantum de tempo, você poderia pensar assim, ah, se eu estou aumentando o quantum de tempo, a tendência, sei lá, é o tempo de retorno diminuir ou aumentar, sabe? Você poderia, né, pensar aí, ah, a tendência é o quê? Aumentar ou é subir? Uma das duas. Mas na verdade não é nenhuma nem outra. Ele pode oscilar. Então, sabe, você tinha lá tempo, quantum de tempo um, por exemplo. Aí para esses processos aqui, ó, agora, né, olhando para P1, P2, P3, P4 com esses tempos aqui de burst de CPU, né? Então, se você dá um quantum de tempo de um, o tempo de retorno médio lá vai dar 11, tá? Aí se você aumentar o quantum para 2, aí vai subir para 11,5. Se você diminuir para 3, vai cair, ó, para menos do que 11. Aí se você aumentar para 4, ó, vai voltar para 11,5. Se você aumentar para 5, vai para 12 e alguma coisa. Se você aumentar para 6, aí ele cai para 10,5. Aí aqui provavelmente, ó, quando aqui o tempo dos processos já está já tá chegando no limite, né? Então aqui depois não adianta mais se aumentar, que não vai mais mudar, né? Vai chegar uma hora que isso aqui vai estagnar, porque, enfim, você já bateu aqui no tempo máximo aqui de burst dos processos que você está olhando. Mas o interessante é isso, que ele oscila, entendeu? Então não dá para falar assim, ah, quanto mais eu aumentar o quantum, vai melhorar ou vai piorar o tempo de retorno. Não dá para falar, isso é um negócio que vai oscilar, tá bom? Eu tava só tentando ter uma intuição aqui, né? Isso também é bom quando tá na sala. Quando eu penso numa coisa e não sei, aí algum aluno me ajuda. Deixa eu pensar aqui, ó. Por que que oscila, né? Vamos ver se a gente tem uma intuição aqui do porquê que esse negócio oscila, né? É porque é assim, né? A gente teria que simular aqui, ó. Vai dar muito trabalho fazer isso. Porque eu acho que simulando a gente ia enxergar, né? Porque à medida em que você muda o quantum de tempo,
às vezes o processo que, assim, né? O negócio é cíclico, né? Então ele vai executar P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4. Se você alterar o quantum, um processo que às vezes ele ia, tipo, ele ia passar um ciclo por ele lá sem ele terminar, você aumentou um pouco o quantum, ele terminou. Aí ele vai, tipo, esperar menos, né? Ele vai, quer dizer, ele vai terminar, né? Que é o tempo de retorno, é o que importa aí nesse caso, né? Então ele vai terminar antes de ter que dar outra volta, entendeu? Então eu acho que isso tem a ver com o número de voltas que vai dar, né? E, e aí, o que mais que tem a ver? Eu acho que talvez a paridade aqui talvez tenha a ver, né? Com a paridade de quantos processos tem aqui. Bom, não vou viajar nisso não. Deixa pra cá. O fato é que oscila e eu não consegui dar para vocês uma intuição muito boa. Acho que a única coisa que eu consigo falar é isso, que esse tempo de retorno ele está atrelado com quantas voltas ele vai dar. Então, às vezes você aumenta o tempo lá e aí tipo ele vai dar menos voltas nele, um processo que antes ia passar por ele não vai mais porque ele vai ter tempo de terminar. Então ele vai retornar mais rápido. Mas isso só dá a intuição do porquê que às vezes vai cair, né? Agora, por que que depois sobe, né? Aí eu não sei. Eu não sei. Tudo bem, fica para próxima. Não consegui dar uma intuição, não consegui ter a intuição, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Eu não consegui ter essa intuição. Então vamos lá, fila multinível. Fila de pronto, deixa eu. Calma aí que agora tá me dando um calor aqui, eu vou abrir um pouco a janela. Tá ficando abafado aqui onde eu tô. Fila multinível. Fila de pronto está particionada em duas filas separadas. Aí um exemplo disso seria no primeiro plano eu quero ter um sistema interativo, né, que é o de tempo compartilhado, e no segundo plano eu quero ter um esquema de batch, né, que aí eu já não preciso ter essa história lá do tempo compartilhado. Então, às vezes, dentro do mesmo sistema, você vai ter processos batch misturado com processos interativos. E aí, então, o que o teu sistema pode fazer? Ter duas filas diferentes. Porque, tipo, ele fala, no batch, eu posso usar um escalonador first come, first served, por exemplo, né? E aí, na fila dos processos interativos, aí ele usa o round robin, certo? Né? Aqui meio que, isso aqui vocês, né, obviamente que se eu perguntasse para vocês, ó, para sistema de tempo compartilhado, qual escalonador que vocês usariam? Acho que vocês iam responder round robin, na lata, né? Agora aqui o segundo plano, né, que é do batch, poderia ser os outros que a gente viu lá, todos os outros, né? Tipo, poderia ser o first come, first served, poderia ser o shortest job first, né? Então você poderia perguntar para mim, né? Falar assim, ah, mas o que você quer, professor? Você quer minimizar o tempo de espera médio? Ah, então usa lá o shortest job first, né? Certo? Mas aí como são processos com características bem distintas, então o ideal é você ter duas filas diferentes, tá? E aí você vai ter dois escalonadores diferentes. O escalonamento precisa ser feito entre as filas. Porque aí você vai, tipo, se você, vamos supor que você tem uma CPU só, né? Então você vai ter que dividir a tua CPU entre essas duas filas, né? Então aqui, ó, no exemplo, ó, ele vai falar 80% para a primeira fila, lá para os processos interativos, e 20% para o segundo plano, lá onde você vai usar aqui no exemplo first come, first served. Então o seu sistema pode trabalhar assim, ele vai falar, ó, 80% do tempo eu estou atendendo essa fila, 20% eu estou atendendo essa. Aí, dentro desses 80%, então vamos supor, a cada 100 milissegundos, você vai gastar 80 aqui e 20 aqui, né? Então, dentro desses 80 milissegundos que você vai gastar aqui,
Aí você faz lá ver qual é o quantum de tempo que você vai usar, aí você vai girando a fila daquele jeito todo que a gente acabou de ver. Terminou aqueles 80 milissegundos, aí agora ele vai pegar os 20 milissegundos e gastar aqui nessa outra fila. Ele vai falar, agora quem é o primeiro processo? Ah, deixa ele lá por tempo indeterminado, né? Aí ele gastou os 20 milissegundos, um processo só, beleza, normal, tá bom? Certo? É, então, deixa eu ler aqui. O escalonamento precisa ser feito entre as filas. Escalonamento com prioridade fixa, ou seja, serve tudo em primeiro plano, depois em segundo plano. Tá, e aí são sabores diferentes, né? Então eu falei o sabor aqui de baixo primeiro, né? Ah, então tem esse outro sabor aqui, ó. O outro sabor é o quê? Escalonamento com prioridade fixa. Ou seja, serve tudo em primeiro plano, depois em segundo plano. Então, ou seja, ele só cai para a segunda fila quando ele zerar a primeira. Então ele tem lá um monte de processo aqui interativo. Enquanto ele não zerar isso aqui, ele não cai para a segunda. Aí qual o problema que isso pode gerar? A estagnação, porque tipo, sabe, você não conseguiu zerar a fila aqui de cima e começa a chegar outros processos interativos e você nunca dá conta de zerar isso aqui e aí você nunca vai dar nada de tempo para os processos batch que vão ficar lá esperando a vida toda, né? Então nesse caso aqui, né, nessa opção aqui você vai ter esse problema. A outra opção é fazer o que eu tinha falado aqui agora há pouco, tá? Você distribui aqui o tempo e aí você vai gastando um pouco de tempo em cada uma dessas filas. Beleza? Bom, aí você pode dar uma generalizada, né, nessa coisa de ter duas filas. Você pode ter várias filas, né? Então, escalonamento de fila multinível, tá bom? É, e aí aqui, nesse caso, né, tá uma hierarquia em termos de prioridade. Então, quanto maior a prioridade, ele está numa fila mais acima. Na verdade não é uma generalização, vai, minto. Eu falei bobagem aqui, vai. Porque aqui você tem uma política bem clara, né? Assim, se você for um processo interativo, você vai para essa fila. Se você for batch, você vai para outra. E ponto final. Você não vai ficar dançando aqui, saindo de uma fila e indo para outra, né? Aqui não, desculpa. Eu é que tô comendo bola. Eu vou voltar, que eu não disse, agora eu vou ser igual o professor Girafales, né? Uma vez não lembro se foi o Chaves ou o Kiko perguntou lá pro professor Girafales assim: você nunca se enganou? Aí ele falou assim: eu já me enganei uma vez, quando eu pensei que eu estava enganado. Então eu pensei que eu estava enganado, mas eu não estava. Então, na verdade, assim, é uma generalização, tá? Por quê? Porque aqui, ó, então o processo, então, em vez de eu ter dois tipos de processo e duas filas, eu vou ter mais tipos de processo e mais filas, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, processos do sistema, processos interativos que fazem edição de alguma coisa, tá? Então, esses aqui não fazem edição, processo de batch, né? E aí, quanto maior a prioridade, mais ele está aqui no topo da hierarquia. Então, um processo do sistema tem altíssima prioridade. Então, eu vou, sabe, vou gastar mais tempo aqui, né? Menos tempo aqui, menos aqui e menos aqui, né? O processo aqui, o autor, ele tá zoando vocês aí, que são alunos, né? Ele tá colocando student processes no último. É um bullying, não sei. Ele tá zoando vocês aí. Então, prioridade baixíssima aqui é o processo dos alunos. Mas então, só que assim, o processo aqui no caso, ele só é de um desses tipos aqui. Então, se ele cair nessa categoria, ele vai ficar nessa fila até ele terminar, tá bom? E aí você pode dividir a CPU lá, falar, eu vou gastar, sei lá, 20% aqui, 10 aqui, 5 aqui, sabe? Você vai dividindo até dar o seu 100%, mas sempre com uma fatia maior para onde tem uma prioridade maior. Tá bom. Agora sim é onde eu tinha me confundido lá, porque eu pensei que a gente já ia falar desse tipo de fila aqui.
que é a fila de feedback multinível. Aqui, no caso, os processos eles vão migrar de uma fila para outra, tá? Então, um processo pode mover entre as diversas filas. O envelhecimento pode ser implementado dessa forma. O escalonador de fila de feedback multinível definido pelos seguintes parâmetros: números de filas. Então você pode falar, eu vou ter X níveis lá, vou ter X filas. Algoritmos de escalonamento para cada fila, então você define lá qual vai ser o algoritmo. Então assim, é uma descrição bem genérica, tá? Então dá para você configurar isso aqui de várias formas diferentes, tá? Você vai falar, eu quero uma fila de feedback multinível com 10 níveis, em que no primeiro nível eu vou pôr o algoritmo tal, no segundo nível eu vou pôr o algoritmo tal, e, enfim, tudo isso se enquadra dentro dessa categoria aqui de fila de feedback multinível. Tá, então aí o que, que você vai ter que ajeitar, os parâmetros aí que você vai ter que ajeitar. O número de filas, qual é o algoritmo para cada uma dessas filas, né? O algoritmo de escalonamento, né? Método usado para determinar quando fazer o upgrade de um processo. O upgrade é quando ele vai subir, né? Ele vai de uma fila com menor prioridade para uma fila com maior prioridade. E também a mesma coisa, qual é o método que você usa para rebaixar, fazer um downgrade de um processo, para ele perder prioridade, né? Para ele sair de uma fila de maior prioridade para uma de menor. Método usado para determinar em qual fila um processo entrará quando esse processo precisar de serviço, tá bom? Então, são 3 decisões aqui que você tem que tomar. Quando um processo chega, para qual fila que ele vai? Depois, como que um processo é promovido ou rebaixado dentro dessa hierarquia das filas aí, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de fila de feedback multinível. Eu tenho 3 filas, tá? A fila 0, a 1 e a 2. Aí eu vou colocar na primeira, aqui a maior prioridade é a 0, tá? É, aí nessa, então da maior prioridade para menor, tá bom? Aí então no primeiro nível eu vou colocar o round robin com um quantum de tempo de 8 milissegundos. Aí no segundo nível eu vou colocar round robin de novo, só que agora eu vou aumentar o quantum de tempo, tá? E aí por último é first come first served, tá? Aí, ó, como vai acontecer aqui? Ó, um novo job, ele entra na fila, começa pelo Q0, tá? Aí quando ele ganha a CPU, o job vai então receber esses 8 milissegundos. Se ele não terminar, aí ele vai ser rebaixado para a fila 1, tá? Aí quando ele chegar a vez dele na fila 1, aí ele vai ganhar os 16 milissegundos. Se ele não completar, aí ele cai para a fila 2, então ele caiu para a segunda divisão, caiu para a terceira, aí daqui ele não sai mais, tá? Ele vai ficar aqui até completar, tá bom? Então esse foi um exemplo, tá? Então, né, você poder falar assim, então os processos, a gente viu lá, né, naquele histograma lá, que a maioria termina, né, o burst, né, que a gente sempre está olhando para um burst do processo, não o processo todo, né. Então, o burst da maioria dos processos só vai demorar 8 milissegundos. Então, tipo, ele vai cair nessa fila Q0, vai executar aquele burst e vai terminar, né. Agora, os processos que gastam um pouco mais de tempo, aí eles vão cair para essa fila do próximo nível. Aí você fala, mas um processo que é, sabe, gasta o dobro aqui, né? Vai gastar os 8 depois mais 16, né? Ainda é um processo rápido, vamos dizer assim. Então ele ainda, tipo, né, ainda vai ter essa trégua aqui. Depois disso, aí ele caiu aqui lascou, né? Aqui, tipo, ele vai pro first come, first serve. Daí, se tiver uma fila gigante lá, ele vai ter que esperar essa fila gigante. Tá bom? Então, os processos maiores, aí ele já tem uma característica de ser processo de batch. Porque o que que acontece? O sistema, a hora que ele vai carregar um processo, às vezes ele não sabe, né? Pô, isso é um processo interativo ou um processo de batch? Às vezes né, o sistema pode não saber. Aí ele vai usar né, nesse exemplo aqui, a ideia é meio que essa, né? Assim, eu identifiquei que, meu, se esse cara não terminou ainda é porque ele é batch, aí bota ele no first come, first served,
tá bom? É claro que isso aqui é uma estratégia que, né, às vezes o processo faltava lá só 2 milissegundos para ele terminar e ele deu azar, caiu aqui e vai ficar esperando um tempão para terminar esses 2 milissegundos que ele tinha ainda para terminar, né? Paciência. Aí é só uma questão de ajustar direito esses parâmetros, né? Para evitar né, esse tipo de situação. Tá bom, aqui é o desenho aqui, né, do exemplo. Tá bom? Então, vou, 8, recebeu 8, ou ele vaza ou ele é rebaixado. Aí recebeu mais 16, ou ele vaza ou ele é rebaixado. Aí uma vez que ele caiu aqui, só sai daqui quando ele terminar mesmo. Escalonamento de múltiplos processadores. Escalonamento de CPU mais complexa quando múltiplas CPUs estão disponíveis. Porque aí você pode ter situações em que você tem um processador, você tem processadores homogêneos, né, dentro de um multiprocessador. Aí você consegue, né, você vai falar, vou distribuir a carga igualmente entre os processadores, porque eles são homogêneos, né? Então você consegue, aí é mais fácil, eu diria, fazer o balanceamento de carga, né? O compartilhamento de carga, deixar tipo mais ou menos a mesma quantidade de serviço para cada processador. Agora, às vezes o multiprocessamento é assimétrico, né? Então você não vai ter todos os processadores com a mesma capacidade, né? Somente um processador acessa as estruturas de dados do sistema, aliviando a necessidade de compartilhamento de dados. Então você vai ter um cara ali que vai ser responsável, só um deles, né? Responsável por acessar as estruturas do sistema. Então, tipo, já não é. Eles não estão executando igual, assim, não é o mesmo tipo de tarefa que os processadores estão fazendo. Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra, né? Então aí você tem que ver aí o que né, de acordo com o teu hardware, o que é melhor, né? Se você tem aí esses processadores homogêneos ou se você não tem, né? Aí você vai avaliar o que é melhor você fazer. Escalonamento de tempo real. Eu não sei se vocês lembram lá, eu comentei isso, acho que talvez rápido até. Até porque também nem é uma questão que a gente vai abordar nesse curso, assim, né? É uma coisa que às vezes a gente comenta, mas não tem muito o que falar também disso. Que são os sistemas de tempo real. Que é assim, imagina, tipo, sei lá, um sistema de um avião, vai. Então tem coisa que não pode esperar, entendeu? Tipo, é um tipo de evento que ele precisa ser tratado naquela hora, né? E se atrasar, lascou, entendeu? Então, geralmente são situações assim de hardwares mais específicos, né? Que estão lida com sensores, coisas que você vai ter que ter uma resposta rápida, né? Que aí eles são chamados de tempo real, tá? Então, exigidos para completar uma tarefa crítica dentro de um período de tempo garantido. Então, o teu sistema ele tem que ter essa garantia de que, meu, se tal evento acontecer, ele vai ter que ser executado no máximo em tal tempo, tá bom? Então, sei lá, vamos supor, é um sensor lá de. Vamos supor, eu vou dar uma situação hipotética aqui, tá? Vamos supor que você tem um lugar que tem um fechamento de porta automático. Só que, meu, de repente essa porta ela pode fechar em cima de alguém, né? Aí, tipo, o sistema ele tem que identificar isso e, tipo, reverter lá a situação, não fechar a porta em cima da pessoa, né? Ele abrir de novo a porta, vamos supor. Então, isso é uma coisa que não pode esperar, né? Tipo, a porta fechou em cima do cara e o teu escalonador jogou o processo lá pro último nível aqui. O bagulho vai ficar esperando lá meia hora terminar o outro processo que tava sendo executado para depois abrir a porta lá e soltar o cara que ficou preso. Não pode, né? Então, o sistema de tempo real, ele tem que trabalhar com essa restrição aí de que, meu, tem processos que você vai ter que dar uma garantia de que eles terminam dentro de um certo tempo. Aí é claro que
é um tipo de ambiente também muito mais controlado, né? Então, um computador assim convencional desses que a gente usa, ele tá meio que é muito genérico, né? Você vai rodar tipo vários tipos de programas diferentes. O sistema operacional não vai ter como garantir essa história aqui de tempo real, né? Nem o rígido e nem o flexível, tá? Que o flexível é tipo é mais ou menos, né? O rígido, assim, né? Acho que o nome já é claro aqui. Mas no nosso caso aqui de sistemas comuns aqui que a gente usa de tempo compartilhado, né? Eles meio que são meio que pau para toda obra, né? Assim, você vai rodar vários tipos de software diferente, e tal. Ele não tem como te dar essas garantias aqui, tá? Então, geralmente isso aqui é um ambiente muito mais controlado, tá? Então não é tipo qualquer processo que vai rodar, o hardware é muito mais específico e os processos que rodam lá também já são de, digamos, conhecidos, né? Tá? É, então no caso de tempo real rígido, então a tarefa crítica ela tem que ser terminada dentro de um tempo garantido. Então vamos supor, você sabe que aquele processo ele tem que terminar em 10 milissegundos. A hora que ele entrar na fila, o teu escalonador ele já tem que saber isso. Ele não pode tipo postergar esse processo e deixar tipo vencer esse tempo aí de 10 milissegundos. Então o escalonador vai ter que ter esse controle, tá bom? Computação em tempo real flexível exige que processos críticos recebam prioridade em relação aos menos favorecidos, tá? Então aqui é só, não, então na verdade o flexível aqui está mais flexível do que eu tinha pensado, né? Porque garantir isso aqui só é de boa, né? Só garantir que os processos críticos vão ter uma prioridade maior, né? Isso aqui digamos, é mais fácil, né? Tá? Então isso o nosso computador pode fazer, né? Sei lá, os processos do sistema vão ter maior prioridade do que todos os outros. Mas ainda assim, com mesmo tendo muita prioridade, ele pode ficar esperando um tempo grande, certo? Escalonamento de thread. Então tem o escalonamento local e o global, tá? Agora falando de thread, tá? Então tudo que a gente estava falando era meio que genérico, mas você pode pensar assim que, né, é escalonamento do processo como um todo, né? E meio que não importa pra gente. Agora, tudo que a gente falou, na verdade, vale tanto para processo como para thread. Só que o problema é assim, quando a gente vai escalonar thread, a gente tem que lembrar que a thread, ela roda, as threads, né? Elas rodam dentro de um processo, né? Então você pode ter um processo com 10 threads, por exemplo. Aí, tipo, vamos supor que o escalonador lá de processos, ele deu um quantum de tempo de 20 para o teu processo. Aí esses 20 vão ter que ser divididos entre as 10 threads do teu processo, entendeu? Então é só isso assim que a gente tem que pensar, mas o conceito de como os escalonadores funcionam tal é o mesmo, né? A única coisa que a gente tem que lembrar é isso, a thread ela está dentro do processo, então se o teu processo ganhar 20 lá, unidades de tempo, você vai ter que dividir essas 20 unidades de tempo entre todas as threads daquele processo. Então tem dois tipos aqui ó, de escalonamento de thread, o local e o global. Tá? O local é a biblioteca de threads decide qual thread colocar em um lightweight process disponível. Então, basicamente, vocês lembram lá da aula de threads, né? Foi a semana passada, né? Que é esse lightweight process, é a estrutura de dados que a gente chama de, digamos, um processador virtual, né? Então, quando você coloca a thread nele, é porque é a vez dela executar, né? E aí, então, quando a gente fala escalonamento local, é que quem controla isso é o próprio. Cadê? Viajei aqui. É a própria biblioteca das threads, tá bom? Então, isso está implementado na API, lá no caso, a gente vai ver exemplos daqui a pouco usando a API que chama pthreads, né? Então, dentro dessa API pthreads aí, lá ela faz o escalonamento, ela não usa o kernel tal para decidir isso. Então, o kernel ele vai dar lá, vamos supor, o quantum lá de 20
milissegundos lá pro teu processo e acabou. O kernel não vai olhar lá qual thread entrou, qual saiu. Isso a biblioteca que vai controlar, tá bom? Então isso é o escalonamento local. Agora o escalonamento global é quando esse controle vai para a mão do kernel, tá? Então o kernel decide qual thread executar em seguida, beleza? API de escalonamento pthread. Aqui ele só tá assim um exemplo só para mostrar aqui que você consegue é, escolher o escalonador que você quer. Aqui, ó, ele tá, vamos ver aqui, vai. Cadê? Ele tá pegando aqui o atributo ó, do escopo, tá vendo qual escopo que é. E aí, dependendo do escopo, ele vai setar na thread aqui, ó, esse escopo que é o que vai ditar qual é o escalonador que vai cuidar das threads, né? Então, tipo, se é global ou se é local, né? Então, ele vai falar, se tiver no escopo tal, é no escopo do sistema, o, o escalonador é tal. Se tiver no escopo do usuário, aí o escalonador é outro, né? É só para mostrar que você consegue mexer nisso, né? Tá? E depois aqui, ó, ele cria as threads, né? E aí faz o join lá. Vocês lembram o que é o join, né? Ele vai esperar as threads terminarem para ele voltar para esse processo principal aqui, para essa thread, né, principal. Beleza? Não tem muito o que dizer aqui sobre esse código. Não tem lógica aqui, né? Tipo assim, qual é a lógica aqui? Meio que não tem lógica aí, assim, complexa, né? Escalonamento em Java. Então ele só estava mostrando isso, tá? Como configurar qual é o escalonador que vai escalonar as threads. Agora no Java, tá? No Java você não tem esse controle, tá? De escolher qual é o escalonador, tá? Política de escalonamento livremente definida, tá? Quem define isso é a máquina virtual, tá? Então assim, vocês lembram que eu falei para vocês, ó? A máquina virtual ela tem uma especificação e aí você pode ter várias implementações diferentes. Então, na especificação da máquina virtual, não é especificado qual é a política de escalonamento. Então, isso fica livre para quem for implementar a máquina virtual decidir. Tá bom? Então, o programador Java, ele não tem controle, ele nem sabe qual é o escalonador que está rodando. Ele pode até saber, porque né, ele vai falar assim, eu vou instalar tal máquina virtual e eu sei que ela usa tal política de escalonamento das threads e tal. Mas isso se você tiver esse controle do ambiente onde o teu programa vai rodar. Mas vocês lembram que um programa Java ele pode rodar em qualquer máquina virtual. Então, tipo, se o seu programa for para uma outra máquina virtual que não era aquela que você tinha pensado inicialmente, aí ele vai ter o comportamento diferente, porque na outra máquina virtual, né, o escalonador era outro. Beleza? Uma thread executa até seu quanto de tempo expirar, ela ser bloqueada por entrada e saída, ou então terminar o seu método run, certo? Isso aí, beleza, né? Alguns sistemas podem dar suporte à preempção. Então, podem aqui, né, assim, não é garantido que vai dar. Alguns sistemas podem dar suporte à preempção, certo? Aí aqui no Java, o que você consegue fazer com relação ao escalonamento das threads? Você consegue mexer na prioridade das threads, tá bom? Então você nem sabe direito qual é o escalonador que está rodando lá por baixo, mas pelo menos você consegue aumentar ou diminuir as prioridades. Aí se o seu escalonador não olha, né, se não for um escalonador por prioridade, não vai adiantar nada, né? Mas o fato é que assim, né, os escalonadores, vamos dizer que via de regra eles vão ter, sim, a prioridade lá, tá bom? Tá, então na prática, né, você não precisa saber exatamente qual é o escalonador, mas você sabe que tipo alterar essas prioridades aqui no Java vai fazer o comportamento mudar lá. Ele vai priorizar aquelas threads que você aumentar a prioridade, tá bom?
Então, ó, no Java tem três, ó. É o min priority, max priority e o normal lá, normal priority, que é o default, tá? Se você não setar nada, ele vai para normal priority, beleza? Mas na verdade, ó, é um valor que varia de 1 a 10. E se você usar essas constantes aqui, ó, então o min é 1, o max é 10 e o normal é 5. Aí você pode, tipo, né, variar aqui, por 2, 3, tá bom? Que é valores que variam de 1 a 10, né? Aí aqui como fazer isso no código, né, ó? Então você faz assim, ó. Você chama lá thread, set priority, e aí você coloca aqui, ó. No caso ele colocou, ó, normal priority mais 3, ele colocou 8, certo? Com prioridade 8 para essa thread aqui, né? Relacionamento entre prioridades Java e Windows 32. Então aqui, ó, quando você está setando as prioridades no Java, você nem sabe qual sistema operacional que vai rodar isso aqui, né? Se for rodar no Windows, aí aqui, ó, nessa biblioteca Win32, ele não tem 10 níveis de prioridade. O Java tem 10, né? O Java é de 1 a 10. Só que lá no Win32, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem só 6 níveis, tá? Então ele vai mapear aqui, ó. O 1 e o 2 está para o lowest. O 3 e o 4 below normal. O 5 normal. O 6 e 7 above normal. 8, 9 highest e 10 time critical. Tá? Então, tipo, se você tiver setar lá a prioridade de uma thread para 8 e setar outra para 9, no Win32 vai dar na mesma, tá? Enfim, então não sei se isso também, né, se vai chegar um dia a escrever um programa que você vai usar 10 níveis diferentes de prioridade, né? Enfim. Acho que 6 tá bom, né? Acho que 6. Eu acho que 3 já tá bom, né? Normal, máximo, mínimo. Acho que isso aqui já tá bom. É, beleza. Escalonamento de thread Java no Solaris. Agora olhando o Java rodando no Solaris, né? Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, ó. Então aqui, ó, quando você seta uma certa prioridade aqui, ó, você colocou um certo valor A na prioridade na sua thread. Quando isso caiu lá para a thread nativa do Solaris, lembra que, né, a thread do Java ela é uma thread, tem que ser criada uma thread num processo lá do sistema operacional, né? Aí não vai carregar a mesma prioridade, vai ter um outro número lá diferente. Então aqui ele está só colocando como B, né? Então assim, não é o mesmo, tá bom? Só que aí depois, ó, quando isso vai lá pro o lightweight process lá já mudou o valor, já é outro. Vocês lembram que tem a thread do processo e a thread do sistema, né? Ah, não, mas isso está aqui embaixo, ó, desculpa. A thread do sistema está aqui embaixo. Aí ela sim acompanha a prioridade lá do lightweight process, porque isso tudo aqui, ó, tem a ver com o sistema, né? Agora aqui, na verdade, calma aí, deixa eu só. Tá, não, tá bom, beleza. É assim, né? Aqui tá a thread do processo, aqui tá a thread do sistema, e no meio disso aqui tem o lightweight process, né? Que aqui o lightweight process é quando a thread vai ser executada de fato, né? Quando ela é alocada para o lightweight process é que ela vai ser executada. Enfim, esse slide é só para mostrar que esse valor, quando ele vai descendo nos níveis aqui, ele vai mudando, tá? Então não é porque você setou prioridade 10 aqui na tua thread Java que ele vai chegar lá embaixo com essa prioridade 10, tá bom? Esse valor vai sendo mudado aqui, tá? No caso dos Solaris, né? Então você não tem tanto controle assim sobre qual é de fato a prioridade dessa thread, né? O sistema operacional ele meio que se sobrepõe à máquina virtual nesse caso aí, né? Avaliação do algoritmo. A gente falou de critérios lá, tá acabando já, tá, pessoal? Tem mais acho que 3 slides ou 2, sei lá.
A avaliação do algoritmo. Então, assim, a gente falou lá os critérios que a gente pode usar para ver se um algoritmo é bom ou não é. Só que, assim, na verdade, como que a gente faz digamos, para testar esses algoritmos e ver, né, qual deles é o melhor, dependendo do contexto que a gente quer considerar, né? Então a gente tem aqui essas opções aqui, ó. Modelagem determinística. Como é que funciona esse tipo de teste aqui? Apanha a carga de trabalho pré-determinada, em particular, tá? Então ele escolheu lá, ele falou, ó, vou pegar, ele tem, vamos supor que ele guardou os processos, então eu estou numa empresa lá que usa. Lembra que, vou resgatar uma coisa que a gente falou já. Lembra que a gente falou que os sistemas operacionais eles fazem estatística das coisas, né? Que a gente chamou isso de contabilidade, né? Que então ele vai fazendo as coisas e vai anotando o que ele fez, né? Então assim, né? Então vamos supor que você pegou essa informação de contabilidade e aí você sabe então, tipo, ó, ao longo tipo de um certo período lá, todos os processos que rodaram, quais eram os bursts lá deles e tal. Então você tem aquela carga. Aí e ela é real, tá? Ela aconteceu de fato em algum sistema operacional, em algum computador. Aí você vai lá e roda esses algoritmos em cima dessa carga de trabalho, tá? Então você vai falar assim, ó, pegando essa carga, aí eu pego o algoritmo A, falo, ó, faço uma simulação, né? Se eu pegasse esse algoritmo A e rodasse para essa carga aqui, qual que ia ser o tempo médio de espera, qual que ia ter o tempo médio de retorno? Aí eu olho os parâmetros que eu quero olhar lá, os critérios lá, né, que eu quero olhar. Certo? Então, com uma carga de trabalho lá pré-determinada, ele vai lá e vê o desempenho de cada um dos algoritmos e compara. Aí ele vai falar, eu gostei mais desse algoritmo aqui, então eu vou usar esse algoritmo aqui no meu sistema operacional que eu estou fazendo aqui para o trabalho final da disciplina, que eu vou pedir para vocês implementarem um sistema operacional completo aí. Quem vê pensa, né? Nem eu consigo fazer isso aí. Longe, aliás, estou longe de conseguir implementar um sistema operacional completo. Nunca nem pensei em fazer isso. É, outra forma de você fazer é usar modelos de enfileiramento, tá? O que são esses modelos de enfileiramento? Em vez de você ter uma carga de trabalho pré-definida, você vai ter uma distribuição, tá, de probabilidade. Então você vai falar assim, a gente viu aí, tipo, qual é alguma coisa lá falando assim sobre o histograma, né, dos bursts, não sei o que. Você pode pensar numa certa distribuição de probabilidade que tem a ver com alguma coisa que você acha que acontece na prática, e aí você gera essa carga de trabalho aqui artificialmente. Então você fala assim, eu vou gerar aqui para 1000 processos. Aí eu uso lá a minha distribuição de probabilidade para sortear lá qual que vai ser o burst de CPU lá dos processos, quais vão ser os bursts, né, os tempos todos. Aí eu tipo gero isso artificialmente para fazer o meu teste, tá bom? Então ele não é um teste com uma carga pré-determinada, ele é um teste gerado artificialmente, tá bom? E, e a implementação, né? Aí eu implemento essas coisas e testo, beleza? Aqui eu, assim, na verdade, ó, porque ó, olhando para esses dois modelos, esses dois primeiros aqui, eu posso fazer esse cálculo sem implementar os algoritmos, né? Eu posso tipo falar assim, ó, para essa carga de trabalho, eu gasto tanto, posso fazer esse cálculo sem implementar o algoritmo. A mesma coisa aqui no modelo de enfileiramento, posso fazer sem implementar. Né? Agora eu posso implementar também, então vamos chamar isso aqui de uma outra abordagem, tá bom? Então, para eu de fato, sabe, ver lá na prática, rodar com o sistema todo lá e mesmo ainda que seja uma simulação, mas que ela de fato ela vai fazer o trabalho, ela não vai só calcular a estimativa de tempo que gastaria, né, para esses processos aqui, sejam eles uma carga pré-determinada ou alguma coisa que eu gerei aí nesse modelo de enfileiramento.
E aí se você fizer aí a implementação, você vai simular, né? Então você vai pegar, aí sim de fato você vai rodar as coisas e vai analisar pela simulação. Beleza, pessoal? Acabou. Acabou, como diria o Galvão Bueno, acabou. Beleza, pessoal? Bom final de semana aí para todo mundo. Dúvidas, mandem lá no Whats, tá bom? Tchau, tchau.